Olá, bem-vindos ao podcast Conexão Saúde. Hoje vamos receber o Dr. Frederico Xavier. Ele é médico, urologista, cirurgião robótico com MBA em Gestão de Saúde e vai trazer para nós muito conhecimento sobre esse tema. Dr. Frederico, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Cristina. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, falando um pouco sobre saúde. Eu que agradeço, uma honra é toda nossa. Dr. Frederico, a gente vai falar hoje então sobre prevenção, saúde preventiva, também abordar um pouco sobre gestão de saúde. Para a gente começar, para quem está assistindo, o tema saúde preventiva não é uma coisa muito abordada, muito conhecida e muito praticada no país, né? O que é a saúde preventiva, doutor? Então, baseando que saúde, Cris, é o terceiro desejo da população nossa brasileira. Primeiro é a casa própria, o segundo é a educação e o terceiro é a saúde. Nós temos a cultura, quando falamos em saúde, em lembrar da doença, lembrar do pronto-socorro, lembrar da urgência, lembrar do hospital. Mas vale muito a pena a gente poder comentar sobre a saúde preventiva, que é a gente poder evitar de ter essa doença e ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, quando a gente fala de saúde preventiva, é prevenir que a doença chegue. Não esperar a doença chegar para poder correr para o médico, né? O senhor, como médico urologista, imagina a quantidade de pacientes que te procuram só quando a doença aparece. Quais doenças, doutor, poderiam ser prevenidas se as pessoas cuidassem da saúde? Quando nós preocupamos também, Cris, existe aquela doença na qual eu consigo prevenir. Então, se eu controlo o peso, se eu faço atividade física, se eu tenho uma boa noite de sono, se eu controlo a alimentação, eu evito diabetes, eu evito infarto. Então eu evito várias doenças, por exemplo, cardiovasculares, que são as principais causas de óbito hoje em nosso país. E tem o fato também de fazer o diagnóstico na fase inicial. Além de eu estar próximo, fazendo os meus exames de rotina, de tentar conseguir obter uma prevenção e não ter aquela doença em um futuro próximo, eu posso também, quando eu tiver algum problema, fazer o diagnóstico na fase inicial e ter uma vida melhor, mais plena e com qualidade de vida. Isso é muito importante, né? Inclusive, tem vários estudos hoje já relatando esse fato de que essas coisas pequenas, tabagismo, consumo de álcool, noites mal dormidas, estresse, tem colaborado muito para essa doença principal que tem acometido as pessoas, doenças cardiovasculares, né? Que tem levado as pessoas ao óbito. A pessoa que está assistindo agora o podcast, doutor, que ela não se preocupa com saúde preventiva, vai no médico só quando precisa. Como é que essa pessoa, a partir de hoje, pode começar a fazer para realmente olhar para essa questão da saúde preventiva? O que ela precisa fazer? Que médico que ela precisa procurar? Tanto ela quanto os familiares? Um clínico geral já vai poder orientar, um médico da família, que nós temos hoje o programa do governo federal, que é o Programa de Saúde da Família, e nós temos ali o clínico geral, o médico do bairro, o médico que está no postinho de saúde, ele vai poder orientar, sim, esse paciente sobre os seus hábitos diários, sua noite de sono, sobre o controle de estresse, sobre a alimentação. Vai fazer esse check-up, inclusive, quando necessário desse paciente. E caso ele descubra alguma doença, por exemplo, pressão alta, hipertensão, ele vai controlar e tratar essa hipertensão. E caso seja algo que nós chamamos de tratamento secundário ou terciário, necessidade de realizações de cirurgias, esse paciente vai ser regulado, vai ser encaminhado para o médico especialista. O fato é que a cultura do nosso país, Cris, é muito voltado no tratamento da doença, na especialidade, na subespecialidade. Então isso, às vezes, que nós precisamos ter a gestão da saúde preventiva, do ciclo desse cidadão, dessa pessoa, para que realmente ele tenha um controle
geral, um controle perfeito da sua saúde. Perfeito, doutor. E com relação a esse médico da família, essa família ela vai começar agora, então, a cuidar da saúde preventiva. Ela precisa ser acompanhada com um médico apenas e ter aquele acompanhamento apenas com esse médico para conhecer, ou não? Isso, ela tendo uma ida frequente, podendo ser vários, mas mantendo aquele relatório ali, dá certo? Porque é difícil você ter, assim, no caso de um sistema de saúde, conseguir sempre estar com um médico só, né? Nós temos... Isso não é novo, Cris. Se nós pegarmos alguns países, Portugal isso faz muito bem. 95% da população de Portugal depende do Sistema Nacional de Saúde. E eles têm totalmente esse controle e que não é totalmente impossível da gente conseguir fazer. Desde receita digital, que nós já temos, com um prontuário digital que pode ser colocado nesse posto de saúde, vinculado às farmácias. E a saúde desse paciente ela não é centrada no médico. A saúde desse paciente é centrada no paciente. E aí ele tem uma equipe multidisciplinar. Ele tem enfermeira, ele tem técnicos, ele tem psicólogos, onde podem acompanhar e devem acompanhar desde uma orientação nutricional, desde cursos relacionados, por exemplo, durante a gestação, ou até mesmo do crescimento, do desenvolvimento dessa criança. Então, não é que ele tem que acompanhar com um médico, mas ele tem que acompanhar, sim, o seu ciclo de evolução dessa família, justamente com uma equipe multiprofissional, e o ideal é que ele tenha confiança nessa equipe, faça um acompanhamento constante para que essa equipe conheça essa família. Interessante, porque os mais antigos tinham isso, né? Começava com um médico, iam até o final da vida com aquele mesmo médico, os filhos tratavam com o mesmo médico. Então, essa questão da saúde integrada com essa equipe trouxe mais facilidade, agilidade, até por, naquele assunto, como o senhor é gestor de saúde, pode até explicar melhor esse fato de hoje não ser mais um médico só, e sim uma equipe multidisciplinar, sempre tratando do paciente, da família. E é justamente, como urologista, por exemplo, às vezes um paciente procurar um especialista com uma cólica renal, isso às vezes vai desencadear exames de alto custos, por exemplo, uma tomografia, sendo que a maioria dos casos, por exemplo, de cólicas renais, são necessários às vezes um pequeno exame de urina, de sangue, um ultrassom, e a maioria desses casos vão resolver espontaneamente. Esse paciente ele vai conseguir eliminar esse cálculo. Então, essa medicina onde o paciente ele vai direto ao especialista, nós estamos começando a repensar esse modelo. Basta ver, por exemplo, Canadá, Reino Unido, alguns países da Europa que têm realmente essa medicina centrada no médico da família, e são populações onde tem, inclusive, uma maior expectativa de vida. Significa que tem um cuidado, às vezes, melhor, mais gerenciado da saúde da população. Perfeito. O interessante desse caso que o senhor citou é que se essa pessoa que chega procurando por um especialista com esse problema, se ele já tivesse um acompanhamento, ali o médico já descartaria várias coisas por saber do histórico do paciente, né, doutor? E é o que nós estamos investindo justamente com o futuro, com tecnologias e aprendendo um pouco com o passado também. Então hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai nos facilitar em relação a diagnósticos, em relação a exames anteriores, e vai também ajudar essa equipe no tratamento. O fato é que nós precisamos sim investir em saúde preventiva, no cuidado diário dessa população. Não adianta termos hospitais, temos pronto-socorro, sim, isso é muito importante que se tenha, leitos de UTI, como nós vimos na pandemia, por exemplo, isso é muito importante, mas isso é o que é
urgente, é o paciente quando ele está passando mal, ele precisa do atendimento, ele tem que ir lá. Mas o principal é focar, é cuidar, é gerenciar a saúde das pessoas para que elas diminuam a chance de ficarem doentes e tenham mais qualidade de vida. Verdade. O que a gente vê bastante, doutor, é o máximo de saúde preventiva que a gente vê no Brasil são os mutirões de saúde, que acontecem de vez em quando. E uma coisa que está sendo legal agora, que está ganhando mais força a cada ano, são as campanhas de conscientização. A gente teve o Novembro Azul, e, enfim, várias. Mas ainda é muito precário, né? Essa questão de prevenção. São muitas campanhas que são muito importantes, Cris, e são vinculados geralmente com as sociedades das especialidades. Então, na urologia, por exemplo, em relação ao câncer de próstata ou em relação à saúde do homem, na mastologia ou na ginecologia em relação ao câncer de mama, na coloproctologia em relação ao câncer de intestino, dermatologia em relação ao câncer de pele. São todas campanhas de conscientização de check-up para diagnóstico precoce. E aí onde nós temos que ter esse equilíbrio que vários estudos são realizados, quantos pacientes você tem que rastrear, fazer os exames, a partir de qual data, para realmente eu ser efetivo no tratamento de algum paciente quando eu fizer esse diagnóstico. O fato é, se investirmos nessas campanhas, mas com a saúde do paciente, centrada no paciente, com tecnologia, com prontuário eletrônico, com repositório dos exames nesse prontuário eletrônico, como nós tivemos o aplicativo do governo federal que tem lá o repositório em relação às vacinas. E com o médico acompanhando esse paciente a longo prazo, isso seria muito importante. Mas isso foi feito nos anos 2000 em nosso país e talvez faltou um pouco de acompanhamento, que acredito, por que os médicos não foram para o interior, ou os enfermeiros, ou os técnicos? Eu acredito que faltou sim um pouco de construção de um plano de carreira para esses profissionais médicos, para que eles fossem para o interior de Goiás, do Pará, do Tocantins, e os médicos não ficassem concentrados com essa cultura voltada para o tratamento da doença, com uma medicina mais terceirizada. Então isso envolve uma mudança cultural e nós sabemos que isso realmente demanda tempo, demanda amadurecimento da população, mas a longo prazo ela será totalmente importante para a população do nosso país. Com certeza. A partir do momento que as pessoas veem exemplos dando certo, motiva mais, né? Essas campanhas que a gente tem mês a mês, para a pessoa que não vai no médico, passa o ano inteiro sem ir, quando chega uma campanha dessa, a pessoa, por exemplo, mulheres, no período do Outubro Rosa, pensam, vou dar uma ida lá agora. Se eu estivesse conversando com uma ginecologista, eu acho que ela diria para mim que os casos, as pacientes aumentam nesse mês, né? Como o senhor é urologista, o senhor recebe mais pacientes em novembro por causa do Novembro Azul? Por exemplo, a gente pode imaginar isso, que seja? A demanda realmente ela aumenta junto com as campanhas, porque é onde ele impacta mais a população. Mas só isso também realmente não basta. Uhum. É importante, desde na educação primária, na educação da nossa população, que coloquem sim em discussões hábitos alimentares, quais são saudáveis e quais são os impactos daqueles hábitos não saudáveis, realização de atividade física, uma boa noite de sono. Existem vários trabalhos publicados hoje mundialmente que falam, por exemplo, sobre felicidade. E felicidade, ela mistura um pouco de bem-estar físico, social e mental.
que é aquele cidadão saudável. Mas ele fala demais ainda. A gente viver em harmonia, a gente poder ajudar o próximo, da gente poder confraternizar com as pessoas. Então, se a gente começa realmente com campanhas desde o início da fase da educação da nossa sociedade, com planejamento, no própria restauração, no programa de saúde da família que foi feito pelo governo federal, eu acredito que a gente consiga ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais colaborativa. Verdade. Esse índice de felicidade que o senhor estava comentando, eu vi nos países nórdicos é o maior índice que tem, né? E é por a gente sermos americanos, a gente tem muita influência do norte-americano e a alimentação e hábitos nossos aqui no geral, no nosso continente, estão indo muito mal, né, doutor? E as pessoas, a gente vê crianças, pessoas tão novas que iniciativas de esporte estão sendo deixadas de lado, alimentação nas escolas. Parece que as pessoas voltaram hoje o foco muito para trabalho, produtividade e deixaram de lado essas questões que o senhor estava comentando de um bom sono, boa qualidade de vida, ter comunhão com as pessoas e com os impactos disso na saúde. Como gestor de saúde, como a medicina hoje é legal ela trabalhar integrada com os profissionais, hoje a gente pode dizer que para a gente conseguir conscientizar as pessoas de cuidado com a saúde preventiva, a gente precisa também integrar medicina, escola, pais. Como que a gente pode hoje colocar essa cultura da saúde preventiva em prática, tendo em vista como não tem esse interesse, as pessoas aqui, 30% das pessoas se preocupam com saúde preventiva e é muito baixo, né? Como que o senhor avalia isso como gestor de saúde? Como que a gente poderia trabalhar essa questão para melhorar a saúde preventiva na população? Essa pergunta, ela tem uma resposta de milhões, né? Mas tem alguns pontos que eu acredito fielmente que a gente poderia seguir. Primeiro, dizer que eu sou muito otimista, Cris, em relação ao desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Então, se nós pegarmos a reforma trabalhista lá atrás, onde a carga horária eram mais de 12 horas por dia, em vários países ela é bem menor. Uhum. Agora, recentemente, nós estamos falando justamente sobre outra nova reforma. Uhum. E isso vem muito vinculado em relação ao cuidado. Se nós pegarmos há 30 anos atrás, a expectativa de vida da população era em torno de 60 anos, hoje está em 80. Uhum. Por isso que no mundo nós falamos tanto de inclusão. Por isso que nós falamos de envelhecimento da população brasileira. Na China, por exemplo, onde antigamente as pessoas não podiam ter mais de um filho, hoje eles estão estimulando que as pessoas tenham filhos de acordo com o envelhecimento da população. Então, acho que a sociedade ela melhorou muito, Uhum. ela evoluiu bastante, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar justamente focado na felicidade, porque dentro da felicidade a gente tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? Eu viver o máximo que eu vou conseguir, eu ter qualidade de vida, eu poder viver em sociedade e fazer o bem e ajudar também o próximo. Dessa maneira eu vou me sentir mais feliz. Mas essa gestão, ela é urgente no mundo todo. Se nós pegarmos o nosso país hoje, o Brasil, por exemplo, que enquanto nós estamos falando com medicamentos que custam 10, 15 milhões de reais, é um país que algumas unidades, que alguns pontos nós não temos saneamento básico. Então, como fazer? Eu acho que desde isenção de impostos em quem realmente estimula a educação, em saúde, ou em publicidade, ou em doações para entidades, eu acredito que o nosso país é um país que é muito rico, é um país que é muito grande e tem muita
diversidades, mas a gente investindo sempre em conscientização da saúde, em educação e lembrar, sim, sempre da saúde preventiva e não na cura lá da doença, eu acho que a gente tem muito a crescer junto, a poder aprender junto e trazer um pouquinho mais de valor para a sociedade. Sem dúvida. O senhor, como médico urologista, a quantidade de casos que o senhor recebe que poderiam ter cura, ter tratamento, mas que já chegam no estágio avançado, são muitos casos, doutor? São muitos casos, principalmente pela cultura masculina. Uhum. A mulher, ela tem uma cultura de começar a ir ao seu ginecologista desde a adolescência. O homem, ele geralmente vai ao médico quando ele está sentindo dor, então ele já pode ter algum problema mais grave ou às vezes que não tem mais cura. Que isso vem mudando, mas vem mudando ainda numa velocidade muito pequena. Então é importante trazer essa consciência, por exemplo, de um hábito muito simples e que praticamente não tem custo, o hábito de ter uma boa ingesta hídrica. Então, se eu oriento a população a beber água quando acorda, que tanto de água que ela tem que beber para ter uma boa hidratação, ela diminui, por exemplo, a chance de ter cálculo renal, de ter infecção urinária. Metade das mulheres ou tem ou terá alguma vez na vida infecção urinária. Alguns hábitos de orientação, isso pode cair drasticamente. Com uma medida simples, que é beber água. Uma medida simples de beber água, de não demorar muito por uma questão social, que a mulher às vezes eu prefiro ir no banheiro, no toalete da minha casa, e às vezes ela bebe pouca água, às vezes ela demora para ir no banheiro, e onde ela desenvolve um pouco mais de infecção urinária. Nossa, engraçado, né? Porque depende primeiro, então a gente tem essa saúde preventiva centrada primeiro no indivíduo. Então precisa criar essa consciência, precisa partir. E hoje a gente tem informação globalizada, acesso fácil à informação, a gente vê sempre médicos falando sobre beber água, sobre manter bons hábitos. E de certa forma ainda tem uma dificuldade nisso. E a gente tem a tecnologia também hoje. E as pessoas são muito ligadas à tecnologia. Todo mundo está o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo em rede social. Poderia ser também uma saída, como gestor de saúde, aliar a tecnologia às pessoas, aplicativos que a gente já tem para monitorar beber água, o consumo de água durante o dia, exercícios físicos. Tem algumas pessoas que usam, mas se isso fosse mais difundido, o senhor acredita que a realidade poderia ser outra? Claro que isso é a longo prazo, né? Eu acredito que sim. Vamos lembrar de 2 passos na nossa sociedade que impactaram muito na saúde da nossa população. Eu acho que há uns 30 anos atrás não era obrigatório, não multava quem andava sem cinto de segurança. Sem a cadeirinha. Sem a cadeirinha. Uhum. Com essa mudança de cultura, eu, meus filhos, a primeira coisa que nós fazemos quando entramos no carro é colocar o cinto de segurança. Isso diminuiu o número de acidentes graves, reduziu o custo de cirurgias, de tratamento e melhorou isso. Foi uma saúde preventiva em relação aos acidentes. O outro critério, por exemplo, que foi uma mudança na nossa população, foi em relação ao tabagismo. Antigamente as pessoas fumavam em meios de transporte, em ônibus, em metrô, em aviões. Hoje, isso mudou completamente por leis, por determinações. E eu acredito que da mesma maneira, se a gente começa a usar a tecnologia para colocar algumas leis, ou às vezes incentivos, e também
como você disse muito bem, Cris, em relação a aplicativos. Hoje nós temos aplicativos que eu consigo dizer quantos passos eu dei durante o dia, quantas horas eu consegui dormir durante o dia, quanto tempo eu fiquei na tela, se eu fiquei muito tempo, mas são aplicativos que podem ser mais incentivados, buscando uma saúde preventiva, e que podem ser mais ativos. Então, lógico que dentro da LGPD, mas podendo orientar esse paciente, dizendo para ele se ele está muito tempo de tela, se ele está mais sedentário e tendo uma orientação alimentar melhor. Então, a saúde, ela não vem centrada no médico, ela vem centrada no paciente. E por isso que é muito importante investir em saúde preventiva, sabendo que nós vamos ter um resultado, sim, a médio e a longo prazo, mas que é totalmente necessário para a evolução da nossa sociedade. Verdade. Essa questão do médio e longo prazo sempre pega, né? Ainda mais hoje que a sociedade está mais imediatista ainda, as pessoas querem resultados na hora, mas essa questão da saúde realmente precisa ter uma atenção maior. E quando a gente fala de saúde preventiva, as pessoas pensam muito em check-up. Então, eu fiz meu check-up. Já fez seu check-up? A conversa é essa. Esses check-ups são exames regulares que a pessoa vai ali, marca o médico. Se deixar ela mesma, marca os exames e vai fazer. Mas, doutor, quais doenças a gente pode dizer que poderiam ser facilmente prevenidas com o famoso check-up? O que é esse check-up que as pessoas associam à saúde preventiva e o que a gente pode prevenir já de doenças só tendo esse passo? Tá. O check-up, geralmente, né, ele é feito para fazer o diagnóstico de algumas doenças quando presente, fazer o diagnóstico na fase inicial, a tempo de realizar a cura dessas doenças. Então, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, o cálculo renal, o cálculo de vesícula e assim por diante. E alguma prevenção, que é, por exemplo, se a glicemia está alta, se o colesterol está alto, se a pressão está alta, tentar ter um controle desses níveis para eu evitar que eu tenha alguma doença cardiovascular, como, por exemplo, o infarto, como, por exemplo, a impotência sexual. Nós, seres humanos, temos muita preocupação e gostamos muito, às vezes, de como se fosse um brinde. Então, eu fiz o check-up, ele deu normal, estou perfeito, pode levar a minha vida, mas para o próximo ano da mesma maneira. Só o check-up ele não adianta. Então, o check-up ele é importante, dependendo se é do sexo feminino ou masculino, qual médico que vai ser, se vai ser o clínico geral, se vai ser o ginecologista, se vai ser o urologista, quais exames vão ser feitos, mas o mais importante é que essa gestão da saúde, esse cuidado da saúde, depende de nós, pacientes, depende de nós mesmos. E ela tem que ser diária, então tem que ter o controle desde uma noite de sono, desde um controle de uma saúde mental, desde uma atividade física, do hábito alimentar, isso o ano todo. Buscar, e aí sim é obrigação do médico, do governo, das entidades, trazer essas informações verdadeiras, idôneas, e não comerciais querendo vender algum tipo de tratamento, mas querendo ter a saúde a médio e a longo prazo da população. Porque não é como as pessoas imaginam. Hemograma e glicemia todo ano e está resolvido, né? Não adianta eu fazer o PSA 2, 3 vezes por ano, não tem nenhum benefício. Se tem acima de 50 anos e eu fizer ali anualmente ou a cada 2 anos, já está necessário. Não adianta, às vezes, o paciente vem com vários exames e aí depois, tá tudo bem, ele volta às suas atividades normais. Então,
nós temos que realmente enfrentar esse problema, essa mudança cultural, que é o cuidado da saúde. O cuidado da saúde centrado no paciente, onde ele não é fazer exames, mas é repensar nos hábitos saudáveis e saber como que ele quer chegar quando ele estiver já numa idade um pouco mais avançada, com uma boa saúde mental, com uma boa disposição física e conseguindo confraternizar com os amigos. Essa questão do exame, do check-up, a pessoa que já está fazendo isso todos os anos, ela já está um passo à frente. Porque se ela estiver alinhada agora com a questão da saúde preventiva, que é um acompanhamento médico, essa questão do check-up já muda, porque eu acredito que os exames não tem, assim como não tem uma quantidade, ou os exames, uma lista de exames para todo mundo, é individualizado, então a gente precisa ter esse acompanhamento médico. Então essa questão do check-up, que as pessoas falam de exame, muito mais importante do que fazer exames anualmente, é esse acompanhamento médico, né, doutor? Todo ano, ou dependendo da condição da pessoa, por isso que tem que ter um médico acompanhando. Que às vezes nem todo ano, às vezes tem que ter uma frequência maior para acompanhar. Justamente. Quando nós pegamos a população brasileira, apenas 30% ou menos da população, ela faz o check-up, ela faz os seus exames que realmente são precisos, que realmente são necessários. Quando nós pegamos também a população brasileira, em torno de 25% tem algum plano de saúde, alguma política de benefício, e 75% da nossa população ela está vinculada ao SUS. Isso não significa que ela também não faça check-up. Ela tem lá o médico da família do seu bairro, ela tem a enfermeira. E se ela não tem, ela deve cobrar que se tenha. A mudança cultural, ela também, quando nós falamos de investimento a médio e a longo prazo, o que nós aprendemos ao longo da história também, em vários momentos, é que o que determina essa mudança cultural é a maior parte da população ela entender que é importante e ela pedir que isso realmente aconteça. À medida que com informações, com a velocidade de informações que nós temos hoje, e sendo o terceiro desejo da população, que é o cuidado da saúde, a população ela tem que buscar isso dos médicos, dos seus governantes, das pessoas, para que tenham investimento em diminuição de acidentes e prevenção e cuidados da saúde. Então isso é muito importante para que a sociedade também ela comece a gerenciar a sua saúde e comece a buscar o que realmente importa para ela. A vida ela é integrada, né? São vários pontos, não é só fazer exames, tem a questão do saneamento básico, então precisa estar alinhado também, aliado à política. E, doutor, a prevenção, a saúde preventiva, qual é o impacto positivo que a saúde preventiva pode gerar nas operadoras de saúde, na saúde pública? Quando se tivesse implantado, se isso já fosse uma realidade para nós, o que a gente estaria colhendo de frutos positivos disso? A pergunta, Cris, ela é perfeita porque ela traz muitos frutos, né? Além dela trazer um fruto, que para mim é o principal, que ela melhora a saúde da população, traz bem-estar, melhora a qualidade de vida e prolonga a vida desse paciente, ela traz uma economia imensa quando é focada, quando tem alguns investimentos focados em saúde preventiva. Por quê? Ela vai deixar de ter vários momentos onde a saúde vai ter que ser uma saúde terceirizada, uma saúde terciária, uma saúde quaternária, onde tem altos custos, com medicamentos de alto custo, com cirurgias de grande porte. Então, se eu evito, por exemplo, de ter uma insuficiência renal
às vezes tomando água, às vezes evitando alimentos que têm muito sal, eu evito às vezes de ter um transplante renal, por exemplo. O problema é que esse investimento ele é recuperado a médio e a longo prazo da nossa população. Mas é importante que a população ela cobre esse investimento para que daqui a 10, 20 anos a gente tenha uma saúde melhor e uma saúde centrada no paciente, uma saúde centrada na prevenção. A gente fica observando as pessoas que muitas vezes negligenciam essa parte da saúde preventiva por ter custo. Eu vou ficar pagando todo ano exame, eu vou ficar pagando o médico, ou às vezes vai numa clínica popular, ou vai pelo SUS, eu vou lá todo ano. Às vezes não paga, mas não quer nem se deslocar. E cuidar de uma doença custa muito mais caro, não só para a pessoa, para o Estado, para a operadora de saúde, do que a prevenção. E a gente passou por uma pandemia, né? Se as pessoas já tivessem esse cuidado com a saúde preventiva, isso teria sido, inclusive, teriam tido impactos muito melhores no que a gente já passou, epidemias e pandemias, porque com esses históricos, os médicos já teriam um direcionamento melhor. O que o senhor acredita como gestor de saúde sobre isso que o senhor está falando de trabalhar numa questão multidisciplinar, esse prontuário digital, com base no que a gente já vivenciou? Como que os gestores de saúde precisam, o que eles precisam olhar daqui para frente, tendo em vista que a gente já passou por pandemia e por problemas sérios, para poder ser mais ágil, ou não é questão de agilidade, ser mais eficiente na gestão de saúde? Eu acredito muito que nós falamos na educação voltada para a saúde, para hábitos do dia a dia. Eu acredito muito também no investimento da tecnologia. Eu acredito em campanhas, como nós falamos aqui, de vários meses de campanha Novembro Azul, por exemplo, mas também em campanhas onde nós falamos em vacinas. Vacinas também, elas previnem que se tenham várias doenças, que se tenha várias complicações, até óbitos precoce. E o fato é, nós temos também, isso é mundial, mas no Brasil nós estamos vendo também, às vezes uma falta de responsabilidade em algumas informações que são dadas na rede social. Então nós precisamos, junto com a população, com o judiciário, de uma maior responsabilidade frente às fake news. Por exemplo, quando nós falamos de uma vacina ou algum tipo de tratamento, ou às vezes só com interesse de vender algum produto ou algum serviço. Então, esse controle, essa regulamentação, não que vá ter controle, que eu vou impedir que as pessoas se manifestem, mas nós precisamos voltar, e você como jornalista, a gente a ter a responsabilidade de trazer as informações verdadeiras para a nossa população. Então isso nós temos que enfrentar realmente de frente e trazer também o respeito. Quando nós falamos na profissão médica, há 10 anos atrás, a confiança da população ela era muito maior. É comparado com o bombeiro. Hoje, ela caiu muito. Isso é culpa da população? Não, às vezes culpa de alguns médicos, mas que a gente precisa ter esse controle para essa credibilidade e essa confiança no tratamento. O paciente, quando ele vai ao médico, ele traz o seu interior, os seus hábitos, o seu interior da sua casa, ou em exames, então ele confia naquele médico. Então é preciso que tenhamos mais regulamentações, mais forças, frente a informações,
frente a atendimentos, preocupados sim com a saúde, com o cuidado da nossa população. Essa questão das informações falsas é muito complicado e, inclusive, o acesso fácil à informação também é algo que as pessoas precisam criar um senso melhor. Hoje, quando uma pessoa está com uma dor de cabeça muito forte, a primeira coisa que ela faz é Dr. Google. Dor de cabeça forte no lado direito. O que pode ser? Tem até a pergunta já pronta, porque as pessoas vão no Google e fazem essas perguntas e ali elas se consultam, em muitos casos até se medicam. Qual o alerta, qual o perigo, doutor, para as pessoas que têm esse tipo de comportamento hoje? Porque muita gente faz isso, né? Primeiro que o tratamento, as doenças, elas não são todas iguais, são individualizados. Então, a cefaleia pode ser dengue, pode ser uma enxaqueca ou pode ser um AVC, um acidente vascular cerebral. E que a conduta, a rotina, elas são totalmente distintas. Eu fico feliz que nós temos, por exemplo, chats com inteligência artificial, onde vai sim aproximar de um diagnóstico, de uma conduta, mas vai ser preciso também, por isso que aí eu volto lá no início em relação ao médico da família ou à equipe multiprofissional, para ter empatia de conhecer a evolução do crescimento daquela família, das dores. Se nós pegarmos duas pessoas com a mesma doença, no mesmo estágio, elas vão ter reações diferentes a essa doença. Uma vai sentir mais dor, outra menos. Outra vai, em relação ao tratamento, vai responder de uma maneira, a outra menos. Então a tecnologia ela vai nos ajudar muito, mas ainda é muito importante essa equipe multiprofissional, com confiança e com empatia e sendo humano, cuidando desse paciente. Então, eu sou a favor sim da tecnologia, mas sem fake news e sem conflito de interesse, querendo vender algum produto ou algum serviço, mas podendo trazer orientação para a nossa sociedade. Nesse assunto de tecnologia, a telemedicina, que se fortaleceu muito durante a pandemia, o senhor acredita que esse é um recurso tecnológico que tem muito a acrescentar hoje na gestão da saúde, na saúde preventiva? A telemedicina, ela já está implementada, né? Ela é muito segura, ela veio sendo estudada e com a pandemia a gente viu que ela realmente funciona. Antes, o profissional de saúde, ele dizia, telemedicina eu tenho que ver o médico, eu tenho que estar do lado. Com a pandemia, para o médico estar do outro lado da tela, atendendo um paciente com Covid na casa dele, era mais seguro para a população, era mais seguro para esse médico. Ela vai resolver todos os problemas? Não. A telemedicina também ela pode ser por orientação. Então, ela é uma videochamada, da mesma maneira que nós melhoramos a velocidade de informação, que isso eu acho que foi uma evolução muito grande para nós, mas ela tem que ser bem utilizada, ela tem que ser bem direcionada. Então, eu acredito muito na telemedicina, na tecnologia, mas muito bem gerenciada, gerenciando a saúde do paciente. Dr. Frederico, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente hoje, por ter participado, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Fica aqui a sua mensagem para a gente cuidar mais da saúde, incentivar também amigos e familiares a fazer o mesmo, né, doutor? Sem dúvida, eu fico muito grato, muito honrado de estar aqui com você, trazendo um pouquinho mais de informação para a nossa população. Muito obrigado, Cris. A gente que agradece, doutor. Obrigada por você também que acompanhou até aqui. Cuide da sua saúde, incentive seus amigos, familiares a fazer o mesmo, como a gente já disse. E fique atento aí aos nossos próximos episódios para a gente continuar falando sobre esse tema que é tão importante para a longevidade de verdade, a sua saúde, tá bom? Até a próxima!